mas hoje estamos aqui e nós vamos olhar o texto sagrado, fazer visitação ao capítulo, que é grande, mas eu vou ler nesse momento inicial, no capítulo 2, o verso 2, saltando para o 32 e 33, e uma pequena parte do capítulo 4. Se você pode, coloque-se sobre seus pés, demonstrando assim uma grande reverência ao livro sagrado, porque é a palavra de Deus para nós. Jeremias capítulo 2, o verso 2. Deus manda Jeremias falar diante do povo de Jerusalém. Isso aconteceu tempos antes da Babilônia chegar e destruir Jerusalém, o templo e todas as cidades. Aqui é um tempo de aviso, é um tempo de argumentação de Deus, é um tempo de chamado de Deus. E nesse tempo ele manda Jeremias dizer: assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Deus está dizendo: eu me lembro de você de um tempo, que tempo maravilhoso era aquele, em que havia um amor, como um jovem comprometido com uma jovem, um amor antigo. Vejam os versos 32 e 33, porque o restante do capítulo aqui, na sequência, usa-se aqui figuras, traz-se a lembrança de fatos passados e de coisas muito tristes, coisas de um amor não correspondido. Lá no verso 32 e 33, Jeremias continua falando e diz: por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Se você percebeu, aqui não é um elogio. Como você sabe dispor os seus caminhos para buscar o amor, mas não amor em mim, mas amor em outro, em outras divindades. Salte para o capítulo 4 e você vai ver um chamado amoroso, a volta para Deus. Jeremias 4, verso 1 e os seguintes: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados, e não semeiem no meio de espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade que vocês fazem, e queimem, sem que haja quem o possa apagar. Isso aqui é um convite para a reconciliação, para voltar ao primeiro amor. Deus abençoe essa palavra no seu coração, assente-se e vamos pensar na palavra de Deus. Pois bem, estamos na série Jeremias. Eu preciso situar esse texto aqui dentro de um contexto, porque os versículos soltos assim não nos dão uma referência para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lembrar que Jeremias foi um jovem profeta de uma família sacerdotal que foi chamado aos 25 anos para ser profeta. Deus queria que ele fosse profeta e não sacerdote. E ele exerceu um ministério longo, mais de 40 anos, apresentando o que o Senhor mandou dizer ao seu povo, o povo de Judá. As muitas mensagens em Jeremias são mensagens, na sua grande parte, de condenação de Deus. Deus reclamou um amor não correspondido. Por que ele foi abandonado se ele só agiu
de forma amorosa, cuidadosa, fazendo promessas. Sabe, a figura que aparece aqui no fundo é, sim, um homem e uma mulher que estão comprometidos em amor e em casamento. A figura que aparece nessas leituras feitas aqui é de um relacionamento de amor, só que um amor não correspondido. Vocês viram que aqui apareceu a palavra virgem, noiva, apareceu aqui expressões de chamamento, porque houve um rompimento. Quem rompeu? Quem rompeu a promessa? Quem rompeu o relacionamento? Quem rompeu a aliança? Se você ler o capítulo 2, você vai perceber claramente essa cena e os reclamos de Deus. Sim, Deus aqui é como aquele que foi o que demonstrou amor e fez promessas, estava cumprindo tudo direitinho. Mas a nação, desde tempos antigos, agora uma nação que já tem muitos e muitos anos de vivência, que tem demonstrado inúmeras infidelidades, sem justificativa, porque Deus não foi infiel em nenhum momento. Em que isso se aplica a nós? Nós vamos pensar nisso essa noite. Quero falar sobre as dores do amor não correspondido. E aqui não estou falando nada de dor de cotovelo. Já estou esclarecendo. Quem já não passou por uma situação dessa? Normalmente a gente passa lá na adolescência, né? Mas isso pode ser tardiamente também. As dores do amor não correspondido. É o que está aqui envolvido nesse pano de fundo, queridos, em que Jeremias está dizendo o que o Senhor mandou dizer. Não foi uma invenção de Jeremias, foi Deus que colocou as palavras na boca de Jeremias para ele falar com aquela geração, com aquele povo. O povo separado por Deus para uma missão. A missão de apresentar ao Deus verdadeiro e o seu amor a todas essas gentes. Mas esta nação, como uma mulher infiel, falhou e falhou terrivelmente. Mas a pergunta que fica, então, quem sofreu as dores do amor não correspondido? Quem foi infiel? Claro que a resposta é óbvia, Deus jamais é infiel. Deus jamais quebra a aliança dele. Deus jamais deixa de oferecer o amor dele. Jeremias, diz o comentarista bíblico acerca desse passo bíblico, Jeremias apontou para a sensibilidade do Senhor e do seu cuidado para com essas pessoas, desse povo, desse tempo, e fez isso no início dessa história. Depois de séculos, como é que o povo estava? O povo estava muito longe de Deus. Havia abandonado o Senhor. É o verso 5, assim diz o Senhor, que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. O que foi que eu fiz? Que injustiça eu fiz para os pais de vocês para me abandonarem? No verso 31, vocês dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Será que eu abandonei o meu povo à míngua, deixei sem alimento, deixei desamparado? Será se eu fui uma terra da mais espessa escuridão? Será se eu abandonei todo mundo no escuro, perdido, sem noção da vida, sem direção? Porque o meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Por que o povo diz isso? Sem nenhuma razão. Então, John MacArthur fala que esse povo, depois de muito tempo, está assim, longe de Deus. Nunca haviam sido abandonados por Deus, mas eles abandonaram o Senhor. Em profunda idolatria, ou seja, foram infiéis. A palavra que aparece muitas vezes no texto dos profetas é prostituição, no sentido de prostituição espiritual. Infidelidade espiritual. Abandonaram o Senhor e trocaram o amor de Deus pelos ídolos. Adoravam os deuses dos povos cananeus, que não eram deuses. Eram fabricações, eram ilusões. No verso 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses
mesmo que não fossem deuses de verdade, houve os povos ao redor de Judá, nunca foram infiéis aos seus deuses, ainda que estivessem em grande erro, nunca trocaram de Deus. Mas o povo de Israel fez isso. A segunda parte do verso 11 diz: mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito nenhum. Fiquem espantados com isso. O verso 27, estou fazendo essa introdução, citando esses textos. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai. E a pedra dizem: você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia, o que falam? Levante-se, salve-nos. É como uma mulher infiel, abandona o marido, fica muito tempo longe, mas depois passa necessidade, passa vergonha, passa perigo, e depois chama pelo marido abandonado: me socorra, me socorra. Uma coisa um tanto incoerente. E aí, o verso 28, onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades. Deus está denunciando, queridos, nesses textos, que o povo dele abandonou o Senhor, abandonou o amor do Senhor. Eles estão agora vulneráveis, sem a verdadeira salvação, porque a salvação é o Senhor, e quem abandona o Senhor fica então vulnerável e perdido. E aqui não escapa ninguém, segundo o verso 8, os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores, significando os líderes, se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal, que era a principal divindade do povo cananeu, e andaram atrás de coisas que não têm proveito nenhum. Vejam aqui, os sacerdotes, aqueles que eram encarregados da lei de Deus, os líderes, os profetas, os que deveriam conduzir o povo para longe do amor de Deus. Queridos, então Jeremias capítulo 2 é um quadro muito triste, em que está em evidência aqui as dores de um amor não correspondido. Para entendermos as dores do amor não correspondido, aprendemos, é necessário, é preciso compreendermos no texto qual é o amor que não foi correspondido. Todos já sabem, o amor de Deus. E quem sofreu verdadeiramente? Será se foi Deus ou se foi o povo que abandonou o amor de Deus? É claro que Deus sente a tristeza, mas quem mais sofre, certamente, não é Deus, mas é quem abandona a Deus. Quero fazer essa reflexão aqui em 4 destaques. Primeiro, um antigo amor. O texto usa essa expressão de um amor antigo, desde lá do verso 2, falando do povo de Israel, como era ainda jovem. Lembrando que o povo de Israel saiu do Egito, entrou ali uma família, saiu de lá uma grande nação. Entrou ali os descendentes de Abraão, entrou ali Jacó com os seus 12 filhos, uma família com cerca de 90 vidas, saiu de lá uma nação com alguns poucos milhares de almas. E quando saíram do Egito, era ainda um povo iniciante. Não tinham terra, não tinham rei, nem precisavam ter rei, Deus seria aquele que governaria, guiaria aquele povo. Saíram dali e começaram a ir rumo à terra de Canaã, conduzidos pelo próprio Deus, com amor, com carinho, com cuidado, dando água, alimento, proteção, direcionando durante a noite, direcionando durante o dia, durante a noite com uma coluna de fogo, durante o dia com uma coluna de nuvem. Deus foi ali mostrando amorosamente que aquele povo era o povo com quem ele queria ter um relacionamento perene. Ainda jovem, verso 2, que lemos no início: lembro de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto. É como a minha esposa, que deixou uma casa bonita dos seus pais e foi morar numa casinha pequenininha, no alto de um morro, na minha cidade natal. Ela me acompanhou, corajosamente. Mas por que fez isso? Porque havia amor.
claro, infinitamente maior do que a minha história com a minha esposa, é o que estou mencionando aqui com o povo de Israel. Um antigo amor. Numa outra versão, esse versículo diz: lembro-me de como você pensava em me agradar, em demonstrar o seu amor, quando ainda era uma jovem noiva. Você me seguia fielmente pelo deserto, por uma terra onde não havia nem plantações, mas você estava ali comigo. Você acreditava no meu amor, você acreditava no meu cuidado, e eu cuidava de você, Israel. Queridos, o amor mais antigo que existe é o amor de Deus, porque Ele em amor criou todas as coisas, e criando todas as coisas, todo o universo, criou inclusive o ambiente para ali colocar o ser humano. E se você voltar ao início da história da humanidade, você vai ver lá a beleza poética de Gênesis 1 e 2. Relacionamento de proximidade, relacionamento de amor. Antes da primeira mulher existir, Deus olhou para Adão e disse: não é bom que ele fique só. Eu vou fazer uma companheira, que ele seja igual, companheira, ajudadora, consoladora, companheira em tudo. Amor. Deus fez em amor o ser humano. Deus ofereceu para Adão, em amor, a sua mulher, para que experimentasse em amor. Sim, queridos, um amor antigo é o amor de Deus por nós. Mas esse é um amor menos correspondido que existe. As pessoas demonstram amor até arrebatador por um jovem, por uma jovem, por um filho. Dão a vida, fazem loucuras, dizendo que é em nome do amor. Mas para Deus não há tanta disposição de sacrifício assim. E olha que, do contrário, Deus fez o seu Filho um sacrifício. Foi o maior sacrifício de amor que a gente possa ter notícia. Já ouvimos histórias de amor, de uma mãe dando a vida por um filho, um pai, alguém se colocando à frente de uma faca ou de uma bala para preservar a pessoa querida, ou pulando em cima de um animal selvagem para tirar dali um filho ou alguém querido. Mas isso feito pontualmente, de uma forma assim, inesperada, impulsiva, a gente até compreende. Mas quem fez isso, fez normalmente isso por uma pessoa querida, amada, da sua família, do seu sangue. Mas Deus, em Cristo Jesus, fez isso por pessoas que não mereceram. Pessoas as mais perdidas, as mais ingratas, por todos. Vemos nessa história, queridos, das dores de um amor não correspondido, primeira coisa, um amor antigo. E normalmente um amor antigo é um amor forte, né? É um amor que tem marcas, é um amor profundo. O segundo destaque que faço nesse texto é sobre uma infidelidade injusta, essa que vemos no texto. Foi uma infidelidade injusta, voltando à figura de Israel como uma noiva, ainda bem imatura, bem no início, que foi amada, cuidada, resgatada, defendida. Nos versos 5 e 6 desse texto, alguma coisa eu já li, mas no verso 6 diz lá: eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eles não perguntaram, porque haviam trocado o Senhor por crença em outras coisas e forças, em outras divindades. Essa infidelidade que o povo de Israel demonstrou para com o Senhor é injusta, assim como muita infidelidade nossa para com o Senhor é injusta. Porque muitos, depois dessa pandemia, abandonaram, por exemplo, a casa de Deus, o templo de Deus. Tomara que não abandonaram, não viraram as costas para Deus, mas há uma grande possibilidade de não estarem exercendo espiritualidade nenhuma. Cada um acertará as contas com o Senhor. Estou apenas ilustrando. Há uma infidelidade injusta para com o amor de Deus, porque Deus só trabalhou para o bem. Ainda que tenha castigado, Deus fez isso por
Amor. O Senhor guiou, o Senhor tirou da situação de humilhação e escravidão, o Senhor proveu, desde o tempo do deserto, quando Israel estava caminhando para a terra prometida. E só ficaram 40 anos vagando pelo deserto, porque foram desobedientes ao Senhor no início da caminhada. E quando começaram também a tomar posse da terra prometida, a nova geração que chegou ali, logo se instalou e começou a fazer as suas conquistas, dominar conforme Deus havia mandado, mas não demorou muito e já começaram a pensar tão somente em si, já começaram a quebrar a aliança com o Senhor e a demonstrar as suas infidelidades, rebeliões, rebeldias, mas Deus sempre cuidando do seu povo. Diz o versículo 20, porque há muito tempo quebrei o seu jugo, rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse, não quero te servir. Pois em todos os montes altos, debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Aqui isso está falando, numa linguagem figurada, da idolatria. Trocaram Deus, o culto a Deus, a dependência de Deus, a aliança com Deus, a obediência aos seus mandamentos, por uma prática espiritual reprovada por Deus e que incluía imoralidades, vida moral baixa, esquecendo daquilo que Deus tinha feito lá atrás, feito promessas de amor, tirar de uma situação de vergonha, tirar de uma situação de opressão, de escravatura. Diz lá, rompi as ataduras que o prendiam. Normalmente atadura a gente coloca sobre ferida, machucadura. Num estado de escravidão, de humilhação, havia feridas. E o Senhor tirou aquilo, além de livrar dos opressores, da opressão egípcia, e o cativeiro, que simboliza também o pecado oprimindo as pessoas, além disso, ainda curou as feridas. Sim, queridos, estamos vendo que o comportamento da humanidade, através do tempo, não é só desse povo, o povo de Judá, mas de toda a humanidade, tem sido de uma infidelidade injusta. Deus não merece o tratamento que estão dando a Ele, depois de tanta demonstração do seu amor por nós. Eu estou saltando de um versículo para outro de propósito, para pontuar as expressões que aqui aparecem. No verso 7, por exemplo, eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto, e as coisas boas que ela tem. Mas, depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, e fizeram da minha herança uma abominação. Vejam, foram só agindo, demonstrando uma infidelidade, uma ingratidão terrível. O Senhor cuidou com amor puro. A demonstração prática foi terra fértil, terra boa, para se plantar, para se viver, para se colher, para se prosperar. Uma proteção pessoal, porque tinha inimigos de todos os lados naquela região, como ainda é hoje, proteção. E fez promessa de um futuro brilhante, fazendo uma aliança e renovando essa aliança. Enquanto vocês me amarem e demonstrando esse amor com obediência aos meus mandamentos, eu protegerei vocês. Não é isso que se faz num casamento? Marido e esposa, o marido promete ser o provedor e a esposa promete ser a ajudadora. A moça se compromete, não vou deixar a casa dos meus pais e vou seguir você, aonde você for, eu vou. É normal a gente ver isso, essa é a prática normal, é assim que vemos o exemplo e o mandamento bíblico ao longo do tempo. Foi assim que minha esposa deixou a sua cidade e os seus pais e me acompanhou na minha cidade, e depois nós viemos para Minas Gerais, há mais de 30 anos, e estamos juntos, renovando então a nossa aliança. O Senhor, antes de qualquer exemplo humano, o Senhor fez isso com o povo dele, e faz isso individualmente com aqueles que o temem, com aqueles que o buscam, com aqueles que buscam o aconchego do seu amor. Mas o que Deus tem visto? Um amor não correspondido, uma injusta infidelidade. E aparece no texto a expressão de um litígio. No verso 9, portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor,
e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Normalmente a gente vê essa expressão como algo negativo, não é verdade? Mas o que acontece que Deus está dizendo aqui? Olha, eu estou dizendo, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou insistir e vou dizer, voltem para mim. Eu desejo que esta nossa relação continue. Vejam que Deus não desiste de nós. Mesmo com tanta infidelidade, Ele ainda deixa uma oportunidade de volta e de recomeço. Deus faz isso de uma forma brilhantemente amorosa. Nós não faríamos facilmente isso. Normalmente, com o nosso orgulho ferido, nós vamos curtir, é uma raiva, uma amargura, e vamos querer distância. Mas Deus, à luz do exemplo, do tratamento que fez com o povo de Israel no passado, Ele também faz isso conosco. Sabe se você entende isso? Essa história de as dores de um amor não correspondido, nós estamos falando da nossa relação com Deus, da oferta de Deus amorosamente a nós, e como nós respondemos. Se já falei de um amor antigo, de uma infidelidade injusta, eu pontuo também, falo de uma dor desnecessária. Israel passou por uma dor desnecessária. Uma dor aqui, mas não pontuada, só uma coisinha, mas uma dor que tem muitas manifestações. Uma dor desnecessária. Por que Israel passou por tremendas humilhações através da história? Quando Jeremias ele está trabalhando, Israel já existia há muitos séculos, e está então trabalhando nos últimos anos do povo de Israel, antes da destruição pela Babilônia. E, queridos, não foi uma destruição porque deu um terremoto e caiu tudo, nossa, foi uma tragédia. Não, foi algo que demorou alguns anos, que implicou em cerco, cidade toda murada e cercada, mas o inimigo do lado de fora, e dentro, quem está dentro, começa então a passar fome. A água vai secando, já não tem mais poço, as fontes de água são barradas, impedidas. Dentro, semanas, meses, chega até ano, aí começa a ter fome, e lá dentro, então, começa a haver morte, e o que é muito triste, fala-se até no texto bíblico, de que as mães comendo seus filhinhos, no desespero de fome. Mas por que passaram por isso? Deus é tão ruim assim? Deus não tem culpa nenhuma, não foi Deus o causador daquilo. Ele, com seu amor antigo, sempre fiel e bom, fiel na sua aliança, abandonado. Então as pessoas sofrem as consequências das suas próprias escolhas. Quando o amor de Deus não é correspondido, podemos ter certeza que quem vai sentir a dor somos nós. Muito embora Deus se entristeça, mas as piores dores somos nós que sentimos. Mas são dores desnecessárias, não precisávamos passar por isso. O que acontece quando vemos no texto o amor de Deus não correspondido? A dor desnecessária passa por decepção, desapontamento, abandono, amargura, deterioração moral, falta de respeito, mácula, desespero, vergonha, tudo coisas que Israel passou, mas que eram dores desnecessárias. E tudo coisas que nós também experimentamos como seres humanos, quando viramos as costas para Deus e para a oferta do seu amor. O verso 13 fala de decepção, uma falsa confiança, e que foi muito bem ilustrado, falando de uma cisterna, quando ninguém precisava tomar água de cisterna, porque Deus é aquele que dá a fonte da água da vida, água viva que frota de uma fonte inesgotável, água pura e perfeita, vida abundante. E Jesus fala que Ele tem essa água da vida, né? Jorra dentro daquele que crê nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Mas as pessoas vão buscar dessedentar-se, matar a sua sede neste mundo, nesta vida, em fontes poluídas. Melhor deixar o texto falar no verso 13, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, abandonaram o meu amor, a oferta do meu amor, o cuidado, o carinho, a defesa e segurança, abandonaram a mim, a fonte da água viva,
e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm as águas. Ora, há uma figura aqui que aqueles daquele tempo entendiam claramente, hoje nem tanto. O que é uma cisterna? É algo que se faz pelas mãos do homem, ou para armazenar água que vem da chuva, ou de alguma fonte, de algum riacho, numa época de seca, é muito comum no nosso Nordeste, faz-se lá um reservatório, usando a própria terra, um barro. Mas é uma coisa tão provisória e fraca, que com o tempo, o sol batendo e o desgaste, aquela cisterna, ela racha, e o pouco de água suja que foi guardado se perde. Mas para que passar por isso, quando Deus é aquele que faz jorrar do profundo uma água viva, água pura? Há um simbolismo maravilhoso aqui. Veja que bobagem, que ignorância, que dor desnecessária, a abandonar a Deus a fonte da água viva, para ter experiências aqui tristes, decepcionantes, para beber de uma fonte que não dessedenta, que não mata a sede de sentido, de significado. Queridos, vida com significado está na vida com Deus e vida em Deus por meio de Cristo Jesus. Quem abandona a Deus não vai experimentar a vida na sua profundidade, na sua essência, vida com propósito. Decepção. Olha, muitos estão tão decepcionados e culpando a Deus quando a escolha foi pessoal de não corresponder ao amor de Deus. Desapontamento, verso 14 diz, por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Não, Israel não é mais escravo. Deus o tirou daquela situação. Por que então veio a ser presa de outros? Por quê? Olha, a resposta já é óbvia. Houve um desapontamento. Israel não nasceu para viver na escravidão. Deus de lá o tira. Mas agora está humilhado, sendo mais uma vez escravizado, Deus permitindo que a Babilônia chegue com seu poder, com seu exército destruidor, e leve os sobreviventes para uma terra distante. Você sabe que essa história não termina assim, né? Mas não é hora de falarmos nisto ainda. Mas vejam, uma dor desnecessária, a decepção, o desapontamento, o abandono. Não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou Deus. Numa figura, não foi Deus que abandonou a casa, a mulher que abandonou a casa. E aí sofreu as consequências disso. Amargura. Verso 19. A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e como é amargo deixar o Senhor, seu Deus. A amargura é aquilo que será experimentado por quem abandona Deus, por quem não recebe a oferta do amor dele, quem não teme a Deus. E é isso que ele diz nesse verso 19. Diz o Senhor dos exércitos, quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim. Olha, uma dor desnecessária, amargura. Alguns experimentam isso na relação humana, no amor não correspondido, né? É o jovem apaixonado, é o jovem também que experimentou por uma paixão na adolescência, depois não tem mais amor, admiração, tem raiva, tem uma amargura de coração, não quer nem ver na frente. Que o passado fique no passado. Mas, enquanto o tempo me aperta, eu vou adiante, falando de uma dor desnecessária que também passa por uma deterioração moral. A história aqui é que Israel, como aquela que foi noiva e casou com o Senhor, e passou o tempo, ela não simplesmente abandonou o Senhor, abandonou a casa do Senhor, vamos chamar assim. Ela não ficou simplesmente como uma solteira, ela foi infiel e se entregou para muitos e muitos amantes. É a figura que aparece. Claro que esses amantes são as divindades, o culto pagão, o culto dos cananeus. E o principal deles era culto a Baal, uma divindade que eles consideravam responsável pela vida, pela reprodução, pelas colheitas, pela prosperidade. Mas a fonte disso tudo é Deus.
Deus é o guardador, o provedor, é o dono da chuva, do sol, das estrelas, como lemos aqui no início. Mas o que aconteceu? Abandonando o Senhor, houve então deterioração moral, mácula. As pessoas olhavam e não viam ali pureza, mas viam ali pecado, viam ali imoralidade, sujeira. É o verso 23. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins? Foi sim, e todos sabiam, e eles sabiam lá nas suas consciências. E a ilustração que aparece depois é terrível. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. E depois, uma outra ilustração. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, no ardor do cio, fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Ou seja, que coisa degradante está sendo dito aqui da situação moral a que o povo de Israel chegou quando abandonou o amor do Senhor. E a que ponto que a humanidade chega, o ser humano chega quando não tem o temor a Deus e não corresponde ao seu amor. Se deteriora moralmente e fica uma pessoa completamente sem respeito próprio, sem dignidade e se maculando e se envergonhando e acaba também depois por se desesperando. Olha aí os comportamentos comparados a uma camela ou uma jumenta. Normalmente, quando o animal está no cio para a reprodução, o macho procura a fêmea por causa dos feronômios. Mas aqui o texto está dizendo que foi a própria fêmea que foi em busca dos machos, dizendo aqui de uma degradação moral tão grande, uma cena ruim, constrangedora até, mas é para denunciar, queridos, o grave pecado de abandonar a Deus e não corresponder ao amor dele. Ah, queridos, que tristeza, se esses comportamentos são comparados aqui por essas figuras, também o comportamento espiritual está denunciado. E o comportamento espiritual foi denunciado com a fabricação de ídolos, versos 27 e 28, e com a santimônia. Novamente o pastor usa essa palavra. O que é santimônia, pastor? É uma religiosidade fingida, hipócrita. Aparência de santidade, mas é só aparência. Por dentro não tem temor a Deus, coisa nenhuma. Olha aqui o comportamento espiritual a que esse povo, essa geração chegou, e muitos também, por abandonarem o Senhor. Se Israel começou então a praticar a idolatria dos povos cananeus, segundo os versos 27 e 28, hoje, se essa prática não é assim, ela está então desviada para outro tipo de comportamento, outras idolatrias modernas que o homem alimenta, produz na sua vida, no seu coração. Os versos 27 e 28 diz, eles dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Ora, que injustiça, que covardia, que infidelidade, dizer por um pedaço de pau, que era um ídolo fabricado, a imitação dos pagãos, e dizer, você é meu pai, se o próprio Deus foi quem disse, vocês são os meus filhos. Que ingratidão. E diz a pedra, simbolizando aqui, dizendo aqui da prática da idolatria, de fazer um ídolo pagão de pedra, moldado num formato humano ou de algum animal, não importa, e diz, você me deu a luz. Isso aqui é um comportamento espiritual que Deus reprova, tanto daquele povo, daquele tempo, como dos tempos de hoje. E diz ainda o verso 27, me viraram as costas, e não foi só o rosto, foi as costas. Mas na hora da angústia dizem, salva-nos, ó Deus, salva-nos. Quando uma pessoa hoje passa por um aperto, uma situação de perigo, dor intensa, o primeiro nome que vem à mente, Deus, Jesus, né? Aí que vem a expressão, a santimônia, uma espiritualidade falsa, não sincera, fingida, santimônia. Muitos
demonstram isso, uma religiosidade assim, vazia de Deus, interesseira, por conveniência. Então, nesse ponto, estou dizendo que muitos passam por uma dor desnecessária, porque não corresponderam e não correspondem ao amor de Deus. Mas essa mensagem precisa terminar com um ponto positivo. E louvado seja Deus, assim ela termina. Porque no quarto e último destaque que faço nessa reflexão é que uma reconciliação está oferecida. Ah, sim, isso é maravilhoso, queridos. Aí, saltamos desse capítulo 2 e vamos para o capítulo 4 que lemos no início, quando Deus chama de volta. Se você voltar, ó Israel, ó minha noiva, ó minha esposa, se você voltares, volte para mim, diz o Senhor, volte. O Senhor está dizendo, apesar de tudo, se você voltar, eu voltarei a cuidar de você, eu lhe darei o meu perdão, eu lhe darei a minha defesa, se você voltar. Sim, queridos, Deus deixou a porta aberta para voltarmos para a casa dele. Chamamos isso de a casa do Pai, a casa do amor, da provisão, da proteção. Deus é quem toma a iniciativa. O ofendido tomou a iniciativa para o recomeço. Deus demonstra um amor puro e disposto a esquecer o passado. Ele fala isso em muitos textos do livro sagrado. Inclusive, há um texto que diz que ele lança nas profundezas e não quer saber mais dos nossos pecados, mas é preciso voltarmos para ele. Deus condiciona, no entanto, essa reconciliação à mudança de coração, à mudança de comportamento, mudança de atitude. A infidelidade não é tolerada, jamais Deus tolerou a infidelidade ao amor dele, como também a infidelidade no casamento é algo que não pode ser tolerado. Pode haver perdão e reconciliação, e tomara que aconteça, mas normalmente a gente não lida bem com isso, nós não costumamos lidar bem com essa questão, mas Deus, tranquilamente, Ele esquece o passado, porque Ele é perfeito e o seu amor é puro, Ele sim, queridos, Ele consegue fazer isso com todos nós. Por isso, qualquer pessoa que esteja aqui ouvindo essa palavra, não fique tomado por vergonha profunda dos seus pecados, a ponto de achar que você não tem perdão, porque tem. Deus conhece todos os pecados, até os pensamentos e desejos impuros, mas se nós dissermos, Senhor, me perdoe, Ele não quer saber mais. É maravilhoso ver que o final da história não precisa ser de dor, vergonha, de abandono, pode ser de reconciliação, perdão, amor e uma relação eterna com Ele. É maravilhoso que isso que Deus oferece para o povo do passado, o povo de Judá aqui, nesses textos que estamos vendo em Jeremias, é aquilo que Ele faz individualmente com o ser humano, com o pecador arrependido. Sim, queridos, o que vemos em Deus aqui é o chamado dEle. Ele diz, esse coração duro, não, ele precisa ser arado. Ele precisa ser amaciado. É a figura que aparece aí de arar no verso 3, lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio de espinhos. Deus não está falando de terra, Ele está falando de coração, esse coração duro que esteve fechado. Olha, deixem esse coração ser cortado, tirar aí desse coração as pedras, para que os mandamentos de Deus, as promessas de Deus, caiam nesse coração e ali criem raízes, e aí a vida volte. Sim, queridos, o que o ser humano precisa ser mudado é no seu próprio coração. É no seu próprio coração. Aqui aparece essa figura de lavrar os campos, e aparece no verso 4 do capítulo 4, a figura de circuncidação. Circuncidar. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circundem o seu coração, lembrando a circuncisão, que era uma prática desde lá dos tempos antigos dos patriarcas. Circuncisão, cortar aquilo que pode se transformar numa infecção, numa contaminação, ou levar a uma deterioração, uma doença infecciosa que possa levar à morte. Tirar fora a circuncisão que aparece aí, é uma figura, é o corte na carne, na lei antiga, na lei de Moisés,
mas que simboliza aqui tirar toda a impureza do coração, da vida, toda a impureza que desonra o corpo, a mente, o caráter, tirar aquilo que impede Deus de agir, para então experimentar o perdão e a reconciliação do amor de Deus em Cristo Jesus. As figuras são claras, e eu espero que você esteja entendendo, para que nesse momento final, você então perceba que resposta você pode dar ao Senhor. Estamos falando aqui hoje sobre as dores de um coração cujo amor não foi correspondido. Qual é o amor que não foi correspondido? Claro que é o amor de Deus, tão bem demonstrado, seja um povo no passado, seja toda a humanidade no alto da cruz. E quem sofre com esse amor não correspondido? Ainda que Deus se entristeça, volto a dizer, somos nós os que mais sofremos por não corresponder ao amor de Deus. Quem já passou na adolescência por amor não correspondido sabe ilustrar bem isso. Algumas coisas, mas vamos deixar isso para trás. Vamos pensar aqui e perguntar a nós mesmos, eu estou correspondendo ao amor de Deus? Ou estou sofrendo alguma consequência hoje, porque eu não correspondi ao amor de Deus lá atrás? É claro que nós é que sofremos. O ser humano é que sofre, abandonando a oferta do amor de Deus, e inclinando-se para outras ofertas de amor, de felicidade, de segurança, que são enganosas. É o ser humano que sofre, machucando-se com as ilusões de falsas promessas e falsos amores. É o ser humano que sofre, maculando a sua alma e sujando-se na carnalidade, maculando o seu caráter. O amor de Deus não merece um tratamento indigno e rejeição, mas o amor de Deus merece todo respeito. O amor de Deus é preciosíssimo, o amor de Deus é fiel a toda prova. O amor de Deus é extremamente recompensador. E Ele não faz acepção de pessoas. Todo o que o buscar, arrependido e sincero, vai encontrar nele perdão e oferta de reconciliação. Então, nesse último momento, eu digo para você, confesse suas infidelidades, se você as cometeu ou tem cometido. Confesse. Corte suas impurezas. E você sabe, até porque quem é sensível ao Espírito Santo logo percebe ele dizendo aquilo que não agrada a Deus. Rompa com laços de alma, com pecado e todo tipo de pecaminosidade. Agora, a questão é conosco. Rompa com laços de infidelidade, de impureza, de laços de alma. E declare o seu amor a Deus, dizendo, Senhor, eu decido amar ao Senhor, e sei que não vou conseguir fazer isso sozinho, por isso eu peço, ajuda-me, eu escolho seguir o Senhor, ainda que meu amor seja imperfeito, eu escolho amar o Senhor, e vou andar na direção do Senhor, de mãos dadas com o Senhor, em aliança com o Senhor. Relacione-se intencionalmente com Deus, de forma pura e sincera. Chame Deus já cedinho, quando começar o dia. Relacione-se com Deus, fale com Ele. Não tem como relacionar-se e conhecer-se para depois fazer uma proposta de casamento sem conversa, sem relacionar-se com diálogo, não é verdade? Assim é com Deus também. Nossa relação de amor com Deus envolve conversa. Relacionamento envolve falar das coisas do coração, confessar culpa. Mas cuidado com as promessas, porque às vezes a gente vai no impulso e depois não consegue cumprir a promessa. Melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Mas, pelo menos diga ao Senhor, eu quero, eu desejo me relacionar com o Senhor e lutar para que o pecado não me afaste de Ti. Então, fale com Deus, ouça-o por meio da sua palavra, elogie a Deus nas suas orações, exalte o amor de Deus, elogie, e inclusive o caráter belo dele. É assim que a gente se relaciona com Deus, é assim que a gente alimenta o nosso amor por Deus, porque senão as dores do amor não correspondido, nós é que as sofreremos. Querido, que essa palavra tenha sido estimuladora, abençoadora para você, no mínimo esclarecedora. E o que eu desejo é que você desfrute intensamente
do amor de Deus, e se não reconciliou-se com Ele, toma a sua decisão de fazer isso já, porque Deus está disposto a nos perdoar e a se relacionar conosco intensamente. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele ajude você na sua caminhada, na sua fé, nas demonstrações do seu amor por Ele. Coloque-se em pé. Nós precisamos orar, dar uma resposta a Deus. A equipe de louvor pode vir e tomar o seu lugar aqui para o último cântico, como gostamos de fazer, mas, muito reverentemente, eu peço que você, com seus olhos fechados, que você consulte no seu coração agora como essa mensagem me afetou, o que eu preciso fazer agora. E aí, com uma resposta, que você então dê essa resposta a Deus. Talvez você queira dizer: ó Deus, me perdoe por tanta infidelidade. Ó Deus, me perdoe, porque eu me afastei de Ti e sofri as consequências. Eu fui culpado. Talvez você queira dizer: ó Senhor, me dê uma nova oportunidade, eu me volto para Ti. Ó Senhor, eu quero me abrigar no Teu amor, no Teu perdão, quero ser fiel ao Senhor, mas eu preciso da Tua ajuda. Você sabe a resposta. No mínimo, você tem algo a dizer, como, por exemplo: Senhor, obrigado pelo Teu amor inigualável, por Senhor não desistir de mim. Senhor, eu agradeço a Ti por esta hora preciosa de reflexão na Tua palavra, quando entendemos nesse texto sagrado que o Senhor de fato é amor, que o Senhor nos fez em amor e nos quer dar o Teu amor. Perdoe, Deus, a infidelidade de todos nós, individualmente, falhamos com o Senhor, mas eis-nos aqui, ó Deus, para dizer sim, estamos sim aceitando a proposta do Senhor de reconciliação e de permanecer assim, ligados a Ti. Ajuda-nos em nossas fraquezas, dá-nos vitória contra o mal, dá-nos a força para resistir ao mal, ao maligno, a este mundo perverso. Guarde-nos do maligno e de desenvolver um coração duro e insensível a Ti. Sim, Senhor, perdoe os nossos pecados e conduza-nos por meio de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas, Salvador das nossas almas, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Continue.